Olá pessoal, eu sou Fernando Carneiro, sou vereador pelo PSOL aqui em Belém, Pará, segundo mandato, e sou historiador de formação. E há um tempo eu queria colocar em prática um projeto de debate político através da internet, principalmente utilizando o canal do YouTube. Então estamos fazendo essa primeira experiência e estamos tentando fazer um debate sobre a questão da conjuntura nacional. Se interessa a você participar desse processo de debate, você pode se inscrever no canal e acionar lá para receber as nossas notificações, né? O canal está disponível no YouTube e a gente vai tentar manter uma regularidade nesse debate. Para iniciar, a gente quer fazer um debate sobre a questão da conjuntura nacional. Passados 8 meses, né, do início do governo de Jair Bolsonaro, uma eleição que surpreendeu a muita gente, a mim inclusive, é preciso reconhecer, ter esse espírito autocrítico. Há 1 ano e meio atrás, jamais imaginaria que fosse possível a vitória de Jair Bolsonaro. A realidade estava se desenhando diante dos nossos olhos, mas a gente não conseguiu perceber essa realidade. Então, infelizmente, ele chegou à presidência da República. Bom, mas passados 8 meses de que ele está nesse cargo, fica uma pergunta: ele está mais forte ou ele está mais fraco do que quando ele assumiu? Existem basicamente 2 versões em relação a isso. Uma de companheiros e companheiras que acham que ele está muito mais forte porque ele tem governado de uma forma autoritária por muitos decretos presidenciais e tem conseguido impor derrotas, algumas derrotas importantes, destruindo conselhos, acabando com políticas públicas e, mais recentemente, fazendo aprovar em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados a famigerada reforma da Previdência. A aprovação no Senado é iminente. Então isso é, digamos, do ponto de vista histórico, uma vitória desse governo Bolsonaro, porque é bom lembrar que desde 1998, no governo do Fernando Henrique Cardoso, já se tentou aprovar uma reforma da Previdência. Depois ela foi feita um primeiro momento no governo Lula, que deu origem inclusive à expulsão de alguns militantes que fundaram posteriormente o PSOL, e o governo Dilma, que não conseguiu fazer, nem o governo Temer. Então o Bolsonaro, em 8 meses, conseguiu, né, emplacar, digamos assim, essa reforma da Previdência, que na verdade é uma destruição das políticas sociais, que começou com a aprovação da emenda 95, que congelou por 20 anos o investimento em saúde e educação, depois passou pela reforma trabalhista e agora pela reforma da Previdência. E vai seguir com o processo de privatização. É bom lembrar que todo esse receituário está estabelecido no Consenso de Washington, que foi uma reunião dos principais gestores internacionais e que foi adotado como política do FMI no final da década de 90 ainda. Então, nesse sentido, essa é uma política muito antiga, é uma receita antiga que está sendo aplicada não só no Brasil. E Bolsonaro conseguiu, de fato, essa aplicação e foi uma importante vitória, digamos assim, dessa política neoliberal. Então, há companheiros que veem apenas isso, o fato dele ter sido eleito, das organizações sindicais ainda estarem muito fragmentadas, do movimento popular não ter se levantado a contento para repudiar e para responder aos ataques que tem sofrido, a esses cortes nas políticas públicas. Tudo isso é verdade. E por isso esses companheiros dizem então que o Bolsonaro é um governo muito forte e que não nos resta outra alternativa senão trabalhar em frentes únicas. A gente não tem possibilidade de vitória, estamos simplesmente na defensiva e que a gente tem que ficar se unindo com todo mundo para fazer o enfrentamento ao governo Bolsonaro. Existem outros companheiros que pensam diferente, que acham que nós temos grandes mobilizações, e a gente teve as mobilizações do 8 de março, o 15 de março, depois greve geral, mobilizações importantes como 30, enfim, várias manifestações de rua que foram manifestações multitudinárias, né, com muita gente na rua, e disposição de luta, principalmente da juventude e dos segmentos ligados à educação, né? Quando o Bolsonaro ameaçou fazer o corte de verbas na educação, os estudantes das universidades, principalmente, mas também os professores e técnicos, que levantaram e fizeram manifestações poderosas, né? A greve geral também foi vitoriosa. Então, nesse aspecto, os companheiros dizem, olha, o movimento está em ascenso, não existe nenhuma possibilidade de ser defensivo nesse momento e a gente tem que ir para a ofensiva. E fazem uma crítica às direções que freiam esse processo, que de fato existe isso. Bom, diante dessas 2 circunstâncias, dessas 2 opiniões, dessas 2 concepções, dessas 2 análises, qual que eu acho que é um processo da gente tentar chegar a uma síntese disso? Eu acredito que tanto um grupo de companheiros como outros têm razão, porque eles estão vendo elementos que estão na realidade, eles não estão inventando coisas, certo?
Tanto existe esse avanço das tendências bonapartistas, autoritárias do governo Bolsonaro, como existe uma resistência muito grande da classe trabalhadora e do povo, nesse momento, principalmente da juventude, contra esses ataques. Mas é preciso que a gente possa fazer uma análise que contemple as duas questões que estão colocadas aqui. É o que a gente chama de uma análise totalizante, que verifique as duas coisas. Então, não há uma leitura fácil da realidade, né? Não tem certeza fácil, não tem atalho para a gente entender a realidade. É sempre um processo muito complexo e a realidade é muito dinâmica e contraditória, do ponto de vista dialético, né? A gente, ao mesmo tempo que vê o fortalecimento do governo Bolsonaro, a gente vê indicadores de que ele tem perdido a popularidade. Houve uma pesquisa recente do CNI, né, o Conselho Nacional da Indústria, que dá conta que 48% da população desaprova o modo de Bolsonaro governar. 51% não confiam nele e somente 32% consideram o seu governo ótimo ou bom. Ou seja, isso é uma queda de popularidade, a pior se a gente pegar, né, da história republicana desde quando começar a ser aferida a popularidade dos governantes. Não. Existe um outro elemento importante que é o seguinte: ele não consegue resolver a questão da crise econômica, né? A crise econômica permanece, o número de desempregados permanece, são mais de 13 milhões de desempregados, mais de 28 milhões de pessoas que estão subutilizadas, ou seja, que estão ou desempregadas ou subocupadas, que é uma categoria que o IBGE utiliza, e pessoas que já desistiram de procurar um emprego. Então, somando desempregados e mais pessoas que não procuram emprego e mais pessoas que estão subutilizadas, são quase 28,4 milhões de pessoas. Se a gente soma aí pessoas que estão na informalidade e pessoas que trabalham por conta própria, no sentido da precarização, é o que eles chamam de empreendedores, né, de individuais, quer dizer, você tem uma empresa de uma pessoa, que é você próprio, e eles chamam isso de um empreendedorismo, né? Isso é uma chaga que a gente depois vai, num outro momento, debater, essa questão do mundo do trabalho, das alterações do mundo do trabalho, mas o fato é que também tem mais de 35 milhões de pessoas nessa situação, 35,3 milhões de pessoas. E somente 33 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada. Esses dados são do IBGE de 2018. Se você soma essa população de pessoas que estão na informalidade, desempregados ou subutilizados, você tem 63,7 milhões de pessoas. Isso aí é a somatória de toda a população da Espanha, de Portugal e da Suíça, por exemplo. Então nós temos aí um exército de pessoas que estão ou desempregadas ou subempregadas e pouco utilizadas. E essas pessoas têm uma dificuldade de participar de lutas coletivas. Muito possivelmente, quando a gente tratou da questão da reforma da Previdência, que a gente não conseguiu atingir a maioria da classe trabalhadora, essas pessoas não se sentiram ameaçadas por essa reforma da Previdência. Eles não estão no mercado de trabalho formal, eles não estão empregados, então pouco interessa, né, a questão da Previdência. Então isso talvez seja um fato que deva ser considerado quando nós fizermos a avaliação de conjuntura de por que a gente não conseguiu mobilizar tanta gente, né, para discutir, para enfrentar a reforma da Previdência. Existe um outro elemento que eu acho que é muito importante dentro dos movimentos, é muito presente essa discussão, que é a discussão sobre a importância das direções. É óbvio que você ter uma direção combativa na direção de um sindicato, de uma entidade estudantil, de uma entidade popular, é muito importante para o desenvolvimento da luta, né? As direções, elas são importantes porque elas organizam, né, a categoria ou o segmento para fazer esses enfrentamentos. Então, não ter uma direção combativa, ou seja, ter uma direção pelega, uma direção traidora, uma direção burocrática, atrasa muito a luta. Mas eu não partilho da tese de que as massas estão prontas para ir às ruas, para fazer o enfrentamento com o governo Bolsonaro, o enfrentamento do neoliberalismo, e só não vão porque as direções não querem. Porque nos sindicatos onde tem direções que querem, nem sempre basta essa vontade para que as pessoas vão até a rua e façam esse enfrentamento. É possível que as pessoas estejam amortecidas, algumas que votaram em Bolsonaro tenham se arrependido disso, mas que ainda não estão dispostas a ir às ruas e transformar essa insatisfação em ação direta contra o governo Bolsonaro. Então é importante a gente não perder o contato com essas pessoas, mas entender a dinâmica do pensamento e dessa forma de arrependimento, digamos assim, que elas têm em relação ao fato de terem votado em Bolsonaro. Volto a dizer, é importante que haja uma direção combativa no enfrentamento
a essas políticas do governo, mas uma direção combativa não substitui a disposição de luta da classe trabalhadora. Pode animar, pode auxiliar, mas não é o elemento determinante nesse processo. Existem outras coisas que estão envolvidas aí e que a gente precisa atingir, né, essas pessoas. Bom, diante desse quadro, que é um quadro bastante nebuloso, existe uma questão importante que é a questão do Lula livre, né? Essa é uma bandeira que tem aparecido dentro do movimento. É uma bandeira importante, né? Nós acreditamos que o julgamento do Lula foi uma farsa do ponto de vista jurídico e obedeceu a um critério político de eliminá-lo da disputa presidencial. Nesse sentido, as informações recentes aí da Operação Vaza Jato, né? Com o vazamento dessas trocas de conversas entre o Moro, o Dallagnol, enfim, é a comprovação daquilo que a gente sempre acreditou, que isso foi uma farsa do ponto de vista jurídico, né? E nesse sentido a gente é a favor da anulação do julgamento do Lula e que ele seja posto em liberdade. Mas é importante entender que existe uma outra coisa por trás disso, né? Muitos dirigentes do PT que nunca fizeram autocrítica de nada durante os 13 anos de governo do PT, onde a gente poderia levantar diversos elementos que apontam contra, né, o governo do PT, basta citar 2 exemplos. Belo Monte, que foi empurrado goela abaixo da população pelo governo Lula e que a gente vê em uma das consequências nefastas disso foi esse processo de violência, de rebelião que teve de guerra de facções no presídio de Altamira. Isso tem a ver, obviamente, com a construção de Belo Monte, que é um desastre ambiental, socioambiental, e o fato de o próprio Lula ter dito que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro no seu governo quanto no governo do Lula. E é verdade isso, né? Esses 2 elementos já comprovam que, na verdade, o governo do PT foi um governo que fez políticas sociais importantes, é bom que se reconheça, mas é um governo de absoluta manutenção da hegemonia burguesa. E o PT nunca fez autocrítica disso. Então, quando se levanta hoje a bandeira do Lula livre, e nós somos favoráveis a que ele seja liberto, é preciso entender que existe um processo por trás disso, de até lutar contra qualquer possibilidade de saída do Bolsonaro, de anulação das eleições. Muita gente do PT quer que o governo fique sangrando até 2022, para que depois o Lula ou outro dirigente petista possa se apresentar. Nós somos contra a subordinação desse calendário de lutas ao calendário eleitoral. Então é importante saber que a gente é sim a favor do Lula livre, mas é importante saber que a campanha do Lula livre é muito mais do que uma questão democrática. É um projeto político eleitoral, sem autocrítica, para retornar o PT ao governo. E nós somos contrários a esse tipo de subordinação da luta ao calendário eleitoral. Bom, tem muitas coisas ainda mais para dizer, mas a gente não quer que fique muito longo esse vídeo. Se você tem algum tipo de contribuição, de crítica, você pode fazer através do canal, você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook e você pode dialogar através dessas redes. Mande perguntas, mande críticas, mande opiniões diferentes. A ideia é que a gente possa fazer um momento de elaboração política coletiva, né? Não me considero dono da verdade, mas tenho opiniões bastante claras sobre a situação da conjuntura nacional e a ideia é que a gente possa fazer essa conversa de maneira franca, de maneira aberta, de maneira democrática e respeitosa, que é muito importante. Tá bom? Até a próxima.